5h29 e 45 segundos da manhã. 16 de julho de 1945. Deserto do Novo México. O mundo está prestes a mudar para sempre, mas ninguém sabe disso. Apenas um punhado de cientistas e militares, escondidos em bunkers de concreto, observam uma torre de aço balançando ao vento e à chuva. No topo daquela torre está a Coisa, uma esfera de metal repleta de explosivos e um núcleo de plutônio do tamanho de uma laranja. Entre os homens que observam, existe um medo secreto. Um cálculo matemático sugeria uma possibilidade aterrorizante, a de que a explosão não parasse, de que o calor fosse tão intenso que incendiaria o hidrogênio da atmosfera, queimando todo o oxigênio do planeta Terra e extinguindo a vida humana em questão de minutos. Eles apertaram o botão mesmo assim. O clarão foi visto a 300 quilômetros de distância. O calor derreteu a areia do deserto, transformando-a em vidro verde radioativo. Naquele momento, J. Robert Oppenheimer não sentiu orgulho. Ele sentiu o peso de uma profecia antiga esmagando sua alma. Enquanto olhava para o cogumelo de fogo subindo aos céus, uma frase do texto sagrado hindu ecoou em sua mente. Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Hoje no Como é que é, vamos além do filme de Hollywood. Vamos entrar na mente do homem que nos deu o poder de destruir a nós mesmos. Esta é a verdadeira e sombria história de Oppenheimer. Para entender a bomba, precisamos entender o homem. E Robert Oppenheimer não era o cientista estereotipado que vive trancado em laboratórios. Ele era um enigma, um gênio nascido em Nova York, filho de imigrantes ricos que aprendia línguas inteiras apenas por diversão. Ele lia poesia francesa, estudava filosofia oriental e colecionava minerais. Mas por trás da inteligência brilhante havia uma mente frágil, quase quebrada. Durante seus estudos na Europa, ele lutou contra uma depressão profunda. Em um episódio perturbador, chegou a deixar uma maçã envenenada na mesa de um professor que ele não gostava. Ele era instável, fumava compulsivamente, até 5 maços por dia, o que lhe dava aquela aparência esquelética e doentia que vemos nas fotos históricas. Ele pesava pouco mais de 50 quilos. Mas a história não espera por mentes frágeis. Em 1939, o mundo entrou em colapso. A Alemanha nazista havia descoberto a fissão nuclear. O medo não era apenas perder a guerra. O medo era que Hitler conseguisse a bomba primeiro. Imagine um mundo onde o Terceiro Reich tivesse o poder de apagar Londres, Moscou ou Nova York do mapa com um único avião. Foi esse terror que fez os Estados Unidos iniciarem o projeto mais secreto e caro da história, o Projeto Manhattan. E para liderar esse exército de cientistas, o general Leslie Groves escolheu o homem mais improvável de todos. Não um engenheiro prático, não um militar disciplinado, mas o físico teórico, poeta e mulherengo, Oppenheimer. Oppenheimer sugeriu um local isolado. Um lugar que ele amava desde a infância, o deserto do Novo México. Em questão de meses, uma cidade inteira surgiu do nada. Los Alamos. Era um lugar que não existia nos mapas. Bebês que nasciam lá tinham em suas certidões de nascimento apenas a localização Caixa Postal 1663. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Todas as cartas eram lidas e censuradas. Lá dentro, Oppenheimer vivia o maior paradoxo de sua vida. Ele, um homem que flertava com ideias comunistas e pacificistas, estava agora coordenando a criação da arma mais violenta da história. Ele era carismático. Ele conseguia fazer físicos ganhadores do Prêmio Nobel trabalharem como operários dia e noite, movidos apenas por café, cigarros e o medo dos nazistas. Eles chamavam a bomba de The Gadget, a engenhoca. Mas conforme o projeto avançava, a Alemanha se rendeu em maio de 1945. Hitler estava morto. A ameaça nazista tinha acabado.
Pela lógica, o projeto deveria parar, certo? Errado. O alvo mudou. Agora, a mira estava no Japão. E mais importante, a bomba precisava ser usada para mandar um recado para a União Soviética. A ciência havia dado lugar à política. E Oppenheimer, seduzido pelo desafio técnico de fazer funcionar, não parou. Ele continuou empurrando sua equipe para o teste final. 3 semanas após o teste no deserto, em 6 de agosto de 1945, a teoria se tornou carne e sangue. A bomba Little Boy caiu sobre Hiroshima. 43 segundos de queda livre. E então, um sol nasceu no meio da cidade. 70 mil pessoas foram vaporizadas instantaneamente. Suas sombras ficaram queimadas no concreto das calçadas. Outras dezenas de milhares morreriam nos dias seguintes, com a pele derretendo e os órgãos falhando pela radiação. Quando a notícia chegou a Los Alamos, houve festa. Sim, festa. Cientistas estouraram garrafas de bebida. Oppenheimer subiu num palco, foi aplaudido de pé. Ele cerrou os punhos e disse que seu único arrependimento era não ter terminado a bomba a tempo de usá-la contra os alemães. A adrenalina do sucesso técnico cegou a todos. Mas essa euforia durou pouco. 3 dias depois, Nagasaki foi destruída. Quando os relatórios detalhados e as fotos das vítimas começaram a chegar, crianças queimadas, cidades transformadas em cinzas, a realidade atingiu Oppenheimer como um soco no estômago. Ele não tinha apenas vencido uma guerra. Ele tinha dado à humanidade a chave para o seu próprio suicídio. Em outubro de 1945, ele visitou o presidente Harry Truman na Casa Branca. Oppenheimer, visivelmente abalado e tremendo, olhou para o presidente e disse a frase que selaria seu destino. Senhor presidente, sinto que tenho sangue em minhas mãos. Truman ficou enojado. Ele tirou um lenço do bolso e ofereceu a Oppenheimer, dizendo ironicamente: gostaria de limpar. Depois que o cientista saiu, Truman disse aos seus assessores: nunca mais tragam esse bebê chorão aqui. Para o governo, ele era uma ferramenta que já tinha cumprido seu propósito. Mas para Oppenheimer, o pesadelo estava apenas começando. Nos anos seguintes, Oppenheimer tentou frear o monstro que criou. Ele usou sua fama para lutar contra a criação da bomba de hidrogênio, uma arma 1000 vezes mais poderosa que a de Hiroshima. Ele dizia que aquilo não era uma arma de guerra, mas uma ferramenta de genocídio. Mas os Estados Unidos estavam em pânico com a União Soviética. Eles não queriam um profeta da paz, eles queriam mais bombas. Inimigos poderosos como Louis Strauss viram em Oppenheimer um obstáculo. Em 1954, o herói nacional foi arrastado para uma audiência de segurança secreta. Foi um julgamento armado. Vasculharam sua vida inteira, expuseram seus casos extraconjugais, suas amizades com comunistas na juventude, seus segredos mais íntimos. O objetivo não era prendê-lo, era destruí-lo moralmente. Era humilhá-lo publicamente para que ninguém mais ouvisse suas opiniões contra a corrida armamentista. E conseguiram. Sua credencial de segurança foi revogada. O pai da bomba atômica foi expulso do governo, que ele ajudou a transformar em superpotência. Robert Oppenheimer viveu o resto de seus dias como um homem assombrado, exilado em sua própria mente, fumando até que o câncer na garganta o levasse em 1967. Ele morreu temendo que sua invenção fosse o fim de nós. E hoje? Hoje existem cerca de 12.500 ogivas nucleares no mundo, muitas delas centenas de vezes mais potentes que a Little Boy. Oppenheimer acreditava que as bombas eram tão terríveis que tornariam a guerra impossível. Ele esperava que o medo da aniquilação total trouxesse a paz eterna. De certa forma, ele estava certo, nunca mais houve uma guerra mundial. Mas vivemos, desde 1945, sob a sombra de uma espada pendurada por um fio. Oppenheimer não foi um vilão e nem um herói.
Ele foi o Prometeu moderno. Ele roubou o fogo dos deuses e entregou aos homens. E como castigo, foi acorrentado e torturado por sua própria consciência. A pergunta que fica não é se ele deveria ter feito a bomba. A ciência não pode ser parada. A pergunta é, agora que temos o fogo, seremos capazes de não incendiar a nossa própria casa? E você? Acha que Oppenheimer salvou o mundo ao acabar com a Segunda Guerra? Ou nos condenou ao apocalipse? Se você curtiu conhecer a história real por trás do filme, deixa seu like. E se você quer saber sobre outra tragédia nuclear onde a arrogância humana custou caro, clica nesse vídeo aqui sobre Chernobyl. A história se repete e você precisa ver isso. Eu te vejo lá.